Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eletrobras para a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos que esta apresentação está disponível em arquivo PDF no site de relação com investidores da Eletrobras. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante essa teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *02. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar os resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao presidente, Sr. Wilson Ferreira Júnior, Sra. Elvira Presta, diretora financeira e de Relações com Investidores da Eletrobras, e o Sr. Pedro Luiz Jatobá, diretor de Geração. Sr. Wilson, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir. Obrigado, boa tarde, Marcelo, boa tarde aos investidores, analistas e acionistas que nos acompanham nessa nossa conferência de resultados do terceiro trimestre. Boa tarde a todos. Já feito então os disclaimers, nós temos uma apresentação que hoje, até pela particularidade dos resultados, nós estamos com ela um pouquinho mais longa, mas eu vou procurar ser mais objetivo, de tal maneira que a gente possa, no momento das perguntas, fazer os esclarecimentos devidos. Eu passo então imediatamente à página 4, onde a gente coloca alguns destaques aqui operacionais, empresariais. Começando aqui, assim, uma boa notícia, o mercado de energia se recuperando, como pode ser visto nos gráficos, né? Nós estamos aqui com a carga diária de 2020 já operando acima de 2019. Então, vocês veem no gráfico de cima, nós chegamos a ter uma diferença entre essas cargas da ordem de 26% no dia 10 de maio. Essa situação já se alterou. No dia 2 de outubro nós chegamos a ter 11% a mais. Então essa situação mostra uma evidência importante de que a economia está se retomando. Quando a gente olha isso aqui na base de consumo médio mensal, o mesmo ocorre. Vocês veem o gráfico de baixo. Nós temos aí a área verde que é neste ano aqui bastante forte, desde o início da pandemia, de março até principalmente junho e julho. Mas desde então nós já estamos operando acima, e aqui olhando na base mensal, no mês de setembro nós já tivemos 4% acima do que o ano de 2019. Então uma situação que demonstra assim, a retomada da economia. É importante destacar, por uma particularidade da Eletrobras, isso vai ser importante, o gráfico do lado do PLD, que mostrava que nós chegamos a ter R$327 no começo deste ano, concluindo um pouquinho antes da pandemia, e exatamente por essa queda brusca de consumo, os preços no mercado livre, o preço de referência aqui para liquidação de diferenças, ele caiu bastante, chegou ao seu piso aqui, operou no piso até praticamente maio, né, em torno de R$40, e agora começa a se recuperar. Nós já tivemos aqui no mês de setembro o valor de R$100, aqui olhando principalmente a referência do norte, né, porque é uma referência de um volume importante que temos, e já em outubro 288. Mas evidentemente nesse trimestre que nós estamos reportando, nós estamos falando de preços ainda baixos ou abaixo dos valores médios do PLD e que, por óbvio, afetam os nossos resultados. Na próxima página, na página 5, nós vamos fazer um conjunto de destaques. Eu começo com esse primeiro, que são alguns destaques positivos desse terceiro trimestre.
O primeiro deles aqui é exatamente a revisão tarifária periódica da transmissão. Nós tivemos um reconhecimento no trimestre passado, principalmente voltado para a RBSE e os aspectos ligados à remuneração do CAE, e nesse trimestre nós temos aqui também o reconhecimento de 819 milhões de reais, principalmente em função desse processo sendo estabelecido aqui na chamada RBNI. Nós tivemos 2 reajustes importantes quando comparamos com trimestres equivalentes do ano passado. O reajuste anual da transmissão, que dá mais 91 milhões de reais nas linhas de transmissão renovadas, e no que seriam as nossas cotas de geração, nós tivemos também o reajuste impactando no trimestre mais 123 milhões de reais. Temos aqui uma redução de PMSO que se aproxima a 100 milhões, mas estou destacando aqui exatamente a contribuição daquele conjunto de terceirizados, quase 1.000 pessoas de Furnas, que sozinhos dão 60 milhões de reais. Temos aqui um aspecto positivo do adiantamento de dividendos, pagamento antecipado que fizemos em setembro. O lado bom é o que está aqui colocado, ou seja, um desembolso aos acionistas de 2,5 bilhões, mas ele obviamente impacta a dívida líquida da companhia, e nós temos, por decorrência disso, um ligeiro aumento da nossa alavancagem. Reportamos também nesse trimestre as vendas de 2 conjuntos de SPS, Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo. Os contratos foram assinados e agora nós estamos naquele trâmite de anuências para que a gente possa concluir a operação. Na página seguinte, página 6, nós temos os destaques aí sim negativos, e eles são importantes e impactam fortemente o nosso resultado nesse trimestre. Em primeiro lugar, falando aqui da receita de geração, vocês se recordam, os que acompanham mais a Eletrobras, através de Furnas e Eletronorte, detinha um volume grande de energia, 672 megawatts médios, que foram contratados naquele chamado leilão a zero, quando começamos aí aquele tema do risco hidrológico em 2014. Esses contratos terminaram no final do ano passado e tinham um valor muito elevado, na casa de R$360 por megawatt-hora. Então, nós estamos aqui nesse momento trocando esses volumes que estavam contratados num preço que já é fora do mercado, por preços em mercado livre, portanto, mais baixos, conforme eu mostrei naquela primeira figura da nossa apresentação. Nós tivemos 2 eventos extraordinários e também não positivos para a companhia. O primeiro foi a parada de Angra 1 e 2 para a troca de combustível, que acabou levando mais tempo do que o necessário, e isso nos obriga a fazer um provisionamento aqui da ordem de 217 milhões de reais em receita de geração das cotas de Angra 1 e 2. O mesmo evento, nós tivemos aqui um problema na usina de Candiota 3, que deve voltar agora no dia 15 de novembro, mas nesse período aqui temos aqui, fruto da inflexibilidade, também um ajuste na casa de 52 milhões de reais. Esses 2 eventos, o Angra 1 e 2 já operando, como eu falei, Candiota entrando em operação agora no final de semana, são eventos extraordinários desse terceiro trimestre, que são eventos ruins, mas limitados aqui a esse trimestre. No tema de PMSO, a gente vem num esforço muito grande aqui para a redução, eu vou ter quadros à frente demonstrando isso, mas esse também trimestre não é um bom trimestre para a apuração dessas reduções, embora elas existissem, mas menores do que a nossa expectativa. Aqui porque, primeiro, nós temos aqui um ritmo menor de investimentos, nós vamos mostrar isso. Esse trimestre, no que dependia da gente, nós chegamos a quase 90% do que prevíamos, porém, nós estamos capitalizando menos pessoal a investimento. Isso faz com que as despesas ou os gastos com pessoal sejam apropriados como despesas de pessoal, por não capitalização da sua mão de obra e investimento. Tivemos aqui reclamações trabalhistas, tivemos antecipação de férias em função do Covid-19, isso dá um dispêndio maior da companhia, e tivemos aí ano passado o ajuste do contrato de trabalho, são mais 3,5%. Também tivemos uma decisão que tomamos aqui em função da pandemia, e até porque o quadro que está se desmobilizando a companhia é um quadro com mais idade. Nós fizemos aí o adiamento desses desligamentos de pessoas, faltam 450 pessoas para serem desligadas, o serão em janeiro,
mas nós temos em função disso um custo nesse período aqui da ordem de 250 milhões de reais. Como eu havia falado, fruto da antecipação dos dividendos, um aumento da dívida líquida EBITDA, ainda dentro da nossa faixa comportada, investimentos que não foram realizados nesse mês da ordem de 400 milhões, cerca de 50 são relativos a standstill, que é uma boa notícia, mas tivemos aqui um trimestre atípico no que diz respeito a provisões, ajustes que fizemos aqui em empréstimo compulsório, na marcação ao mercado de ações PNB que a gente já tem provisionado, mas fazemos o ajuste a valor de mercado, e um aumento de contingências. Nós estamos aqui, até fruto da própria deficiência que temos de balanço, da fraqueza material, um trabalho de saneamento de toda a nossa plataforma de contingências, e isso gerou esse aumento de 600 milhões de reais nesse trimestre, principalmente na nossa controlada Furnas. Passo a página 7, ainda temos alguns outros destaques nesse terceiro trimestre. Se me lembrar, saiu a MP 998, foi no comecinho de setembro, e ela atribui aqui ao CNPE a autorização da outorga e a celebração do contrato de comercialização, ambos fundamentais aqui para que a gente tenha o processo de conclusão e retomada e conclusão de Angra 3. Então, por intermédio dessa MP, nós teríamos uma outorga de 50 anos, renováveis por mais 20, e o contrato de suprimento de 40 anos, e se renovado por mais 20 anos. O preço da energia vai ser resultado de um conjunto de estudos conduzidos pelo BNDES, usando aquela referência de R$ 480 em julho de 2018, mas, evidentemente, tentando trazer também questões de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, financiabilidade, princípio da razoabilidade, da modicidade tarifária, e, por intermédio desse contrato, nós teríamos ainda, tal como já temos em Angra 1 e 2, o contrato reajustado pela inflação e com pass-through do custo de combustível. Se tivermos esse preço da energia, vai ser decorrente, inclusive, de um processo de licitação de um EPCista, então, evidentemente, feitos os ajustes dos 4 itens que há pouco falei, nós podemos ter uma redução em relação àquele valor de referência na medida que tenhamos uma competição importante no EPC e que ela permita fazer uma redução abaixo daquele valor atualizado para hoje. Mas aqui é importante destacar que a medida provisória estabelece as condições necessárias para que a gente possa retomar o empreendimento com a contratação de um EPC e fruto da existência de um PPA, poder financiar adequadamente. A Assembleia Geral Extraordinária que nós propusemos para capitalização de créditos e de AFACs que tínhamos no passado, se viabilizou aqui no mês de setembro, todo esse aumento de capital de 1,8 bilhões já foi aprovado. Destaque também nesse trimestre o tema do GSF, que eu coloco aqui para vocês os números divulgados pela agência, na ordem de 1,8 bilhões para os nossos ativos corporativos e de 539 milhões nos ativos onde a gente tem participação em SPE. Esse assunto ainda está em discussão, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. E como eu havia colocado, aqui os impactos do adiantamento de dividendo e de pagamentos que fizemos com caixa, principalmente no empréstimo compulsório, que elevaram aqui a nossa dívida líquida EBITDA ajustada nos últimos 12 meses para 1,9 vezes, e sem considerar as receitas de RBSE de 2,8 vezes. Ainda ligeiramente acima, nesse caso, sem RBSE, dos nossos parâmetros de 2,5 vezes. Muito bem, seguindo então em frente, vou falar um pouco da evolução dos nossos negócios, e aqui a gente tem algumas figuras importantes, tanto para geração e transmissão, para esclarecimentos de números que estão constando do nosso demonstrativo desse trimestre. Na geração, aqui na página 9, nós estamos apresentando aqui a nossa participação, chegamos a 51.300 megawatts de capacidade instalada, quase 30% da capacidade instalada brasileira. Isso é produto de todas as nossas instalações corporativas e as nossas participações em SPS. Isso estabelece a garantia física de mais de 10.500 megawatts médios. E temos aqui 9.023, mais 9.023 megawatts médios, que é a garantia do nosso regime de cotas das nossas hidrelétricas e mais as nucleares. Então, esse somando tudo, a companhia tem mais de 20.000 megawatts médios de garantia física.
Quando a gente olha a energia gerada, vocês veem que apesar de 30% da capacidade instalada, geramos 34%, quase 150 mil gigawatts-hora foram gerados aqui e 34% disso da própria Eletrobras. Do lado direito, nós temos aqui essa grande transformação que eu falava no início. Né? Aqui a gente vê o breakdown da nossa participação, olhando as cotas de garantia física das nossas hidrelétricas, mais a nuclear, que de 2019 para 2020 reduz de 57 para 49. É bem verdade que a gente está crescendo um pouco em 2020, então tem esses efeitos também. O ATR, que nós tínhamos aqui, aquele contrato que há pouco falei, o a zero, a gente tem uma redução de 17 para 12, né? E essa redução promove o que a gente vê aqui no verde, o crescimento da nossa participação que tínhamos no Mercado Livre, que passa de 26% para 36%, sendo 3% desse volume descontratado. Na parte de baixo, a gente tem um pouco desse breakdown sob o ponto de vista de receita, vindo de 2018, então nós subimos de 18 para 19, de 20 bilhões para 23 bilhões na base anual. Aqui é importante olhar a contribuição que tínhamos do próprio ACR, e quando a gente olha aqui nos 9 meses deste ano, vocês veem a parte cinza vindo de 7,6 bilhões na base anual de 2019 para 4,7 bilhões no que nós temos aqui nos 9 primeiros meses deste ano. E óbvio, impactado pelaquela mudança de patamar de preços no Mercado Livre, a gente vem de 7,3 bilhões no Mercado Livre para 5,6, totalizando aqui 16,2 bilhões de reais. Então, aqui a gente tem essa queda, que ainda não, nós estamos falando em 16 bilhões em 3 trimestres, portanto, rodando mais ou menos a 5,4 bilhões por trimestre. Então, evidentemente, nós devemos ter um valor superior a 20 bilhões, porém, abaixo dos 23 bilhões do ano passado, e a principal razão é exatamente o fato de que a gente tem uma mudança de um contrato importante, o término de um contrato importante, num valor muito alto. Mas nós vamos fazer esforços, naturalmente, na nossa área de comercialização para maximizar o resultado disso, e hoje nós já estamos vendo aqui condições melhores no Mercado Livre, conforme eu pude mostrar no início da nossa apresentação. Na página 10, nós temos uma explicação bastante complexa aqui para o que é a chamada revisão tarifária periódica sobre a RBNI. Aqui é só destacar primeiro, né, 2 blocos importantes. É o de cima, o impacto na RAP. Ela tem, nesse período aqui, o impacto de um acréscimo de 441 milhões de reais por ano. Isso é devido a 2 componentes, basicamente. O primeiro componente são esses chamados efeitos incrementais, são esses 206 milhões de reais, sobre contratos renovados. Né? Isso aqui está refletindo o novo OC, o banco de preços, os novos valores de OIM e novas instalações que entraram nesse período de janeiro de 13 a dezembro de 18. Quando a gente olha isso, na parte de baixo, vocês, nessa tabela mais complexa aqui, a parte verdinha dá essa variação, né? Quer dizer, a gente sai de uma RAP no subtotal 1 aqui de 1 bilhão 346 e vai para 1 bilhão 546 milhões de reais. Né? Depois nós temos esses contratos licitados e aí a variação total de 2.336 para 2.542 confere exatamente os 206 milhões de reais. Para aqueles que têm que gostam de ver os valores totais, então eles estão divididos aqui não só pelos contratos das nossas empresas, Chess, Eletronorte, Siemens, Eletrosul, mas também por aqueles que foram adicionados conforme eu havia demonstrado acima. Há um segundo montante de valores, que é exatamente a dita parcela de ajuste, dado que isso não foi feito na data correta, então nós teremos aqui uma parcela de ajuste relativo ao atraso da aplicação desse normativo, e nós temos também a chamada revisão do ativo contratual. E aqui vocês veem, então, o ativo contratual antes da FRTP era de 10 bilhões de reais, agora é de 10 bilhões 827, isso está na tabela azul, na parte de baixo da tabela azul, um acréscimo de 8,2%, um acréscimo de 819 milhões de reais, que está embaixo. Então, quando a gente vai olhar nosso demonstrativo de resultado, nós vamos encontrar
estes dois valores. Entendemos que agora concluímos o processo na área de transmissão e agora nós temos o desafio de viabilizar aqueles acréscimos que eu já havia colocado nos trimestres anteriores. Uma boa notícia para a transmissão, eu acho que já demonstrando aqui a efetividade dos trabalhos que temos feito, está na página 11. Em primeiro lugar, um aumento da nossa disponibilidade, chegando aqui a 99,96%, é o melhor resultado desde que a gente mede esse indicador, desde 2015. Isso significa uma redução de 27,3% em perturbações com corte de carga no sistema Eletrobras. Aqui é importante destacar, a gente tem acompanhado até com apreensão o tema lá, por exemplo, de Macapá, do Amapá, mas há 3 anos não há desligamento de grande porte, com corte de carga maior que 1.000 megawatts, originado em qualquer uma das empresas do Grupo Eletrobras. Então, isso mostra que, num lado, a gente está sendo bastante robusto nos nossos procedimentos de operação e de manutenção, particularmente manutenção, mantendo a disponibilidade bastante alta e o nível de confiabilidade do sistema. Do outro lado, vocês sabem que paradas provocam penalidades, as penalidades chamadas de parcela variável, e aqui também nós temos o melhor resultado no terceiro trimestre desde 2015 também. A parcela variável foi de 1,66%, nós chegamos a ter um pico no terceiro trimestre de 16 de 3,4%, e desde então temos melhorado bastante, e isso confere valor à companhia, e só para se ter uma ideia, são 25 milhões de reais a menos quando a gente compara aqui a aplicação de penalidades no terceiro trimestre de 2020 contra o terceiro trimestre de 2019. Nós continuamos perdendo participação relativa no sistema de transmissão, estamos agora com 43,9%, quase 71 mil quilômetros de linhas de transmissão. Feito isso, então, passamos agora a avaliar o desempenho financeiro no terceiro trimestre de 20. E aqui nós temos, como de costume, o nosso demonstrativo de resultado mais sintético aqui do lado esquerdo, com algumas explicações do lado direito, né? Então, o que a gente está verificando aqui o reporte do lado esquerdo em IFRS também, na coluna, primeiras 3 colunas do lado esquerdo, e aquele trabalho que fazemos normalmente de incorporar os valores recorrentes para a gente ter uma ideia do nosso resultado. Aqui é importante, então, destacar primeiro um crescimento da nossa receita bruta da ordem de 2%, e se a gente for no box, de forma recorrente, uma queda de 4%, e ela está explicada fortemente, é uma queda de 348 milhões de reais, e ela se explica em grande medida aqui pela queda da geração, 589 milhões de reais, lembra-se daquele contrato do ACR que eu havia colocado, tivemos um despacho nesse período menor da usina termoelétrica de Santa Cruz, e as operações de curto prazo, fruto da queda de PLD, uma queda também de 94 milhões. As coisas positivas aqui foi o ajuste das cotas hidrelétricas, a UTE Quari do Amazonas GT, um acréscimo de 28 milhões, e maior contratação no regime de SL, de 59 milhões de reais. Na área de transmissão, vocês veem que o valor é positivo, nós há pouco falávamos sobre eles, e nós tivemos aqui, de não recorrentes, também positivos, 554 milhões, o primeiro é a revisão tarifária da EBNI, que falamos há pouco, e 2 negativos, que eu também falei no início, a inflexibilidade de Angra 1 e 2 e de Candiota 3. Esses últimos 2, de forma extraordinária, a revisão tarifária de RPNI também um reconhecimento uma única vez, mas é quase R$500 bilhão de valores que estão apontados aqui nesse trimestre. Quando a gente olha, então, fruto desse demonstrativo, fazendo aqui referência ao PMSO, pessoal, material, serviços, terceiros e outros, a gente tem uma queda, como falei, de 34 milhões em pessoal, em serviços de quase 100 milhões, e temos aqui um acréscimo no item outros, da ordem de 166 milhões de reais, sendo principalmente tributos e despesas adicionais na holding, com um conjunto, inclusive, de pagamentos aqui, NEPAR, PDC, etc.
Olhando os custos operacionais, nós tivemos uma queda de 23 milhões, e aqui, infelizmente, por menor investimento, também por menor energia comprada para revenda na Amazonas GT, as termoelétricas, de uma forma geral, estão menos despachadas no trimestre em função da própria queda de consumo que a gente verificou do segundo para o terceiro. Os combustíveis, por exemplo, de Santa Cruz também não despachado, o combustível que nós não compramos em Candiota, e tivemos aqui um acréscimo dos encargos de rede ao reajuste da TUST que se verificou para todos os consumidores, né? Finalmente aqui, então nós temos por conta disso um resultado de um EBITDA caindo 29% no reportado e caindo 18% quando a gente faz o trabalho de recorrência, chegando então a 3 bilhões e 200 milhões de reais. A gente consegue ver, inclusive, um acréscimo por uma depreciação e amortização, isso significa retomada de investimentos da companhia, mas ainda um crescimento bastante modesto, da ordem de 6%. O resultado financeiro também tem uma queda de 39 milhões de reais, de forma recorrente, de 745 milhões para 706. Isso se deve, em princípio, ao ajuste de valor justo do RBSE, algo que nós tratamos no trimestre passado, fruto daquela mudança que tivemos aqui em relação à NTNB contra o custo de capital das linhas de transmissão. Tivemos ainda um impacto adicional da variação cambial. Esses números devem se alterar no próximo trimestre, se a gente tiver a continuidade da desvalorização cambial, pode ser uma coisa positiva. Os efeitos aqui de derivativos, principalmente do contrato que nós temos na Eletronorte, que tem relação com o preço do alumínio e o câmbio. Então tivemos aqui 206 milhões e menores encargos de dívida, aí, fruto da redução dos principais indicadores de dívida no Brasil. A verdade é que nós estamos, então, infelizmente, reportando um resultado de 96 milhões de reais de lucro contra 716 no ano passado, isso no valor reportado. Quando nós olhamos aqui nos valores recorrentes, nós estamos falando aqui de uma queda de 17%, chegando a 1 bilhão 620. Nós temos nos próximos quadros, a partir da página 14, aqui um pouco dessa abertura. Eu já falei um pouco, mas podemos passar rapidamente, da receita bruta no terceiro trimestre. Então, aqui descontados esses efeitos não recorrentes, aqui é digno de nota do lado direito, exatamente o reconhecimento de receita de RBNI, dos 819 milhões, e o abatimento, como eu havia colocado, de Angra 1, 2 e Candiota 3. Quer dizer, olhando os valores que a gente entende como recorrentes, nós tivemos uma queda de receita líquida da ordem de 3,9%, são 348 milhões de reais, e a principal contribuição vem exatamente do fim daquele contrato do ACE, o menor despacho de Santa Cruz e a queda do PLD, porque os volumes que nós liberamos daquele contrato a zero agora são objeto de transações que nós estamos fazendo no Mercado Livre, e como eu havia colocado há pouco, tiveram nesse período preços menores. Nós acreditamos que isso vai mudar positivamente para frente, dada essa retomada de crescimento da economia. O sistema de transmissão já falamos um pouco, mas estamos falando aqui de um crescimento da ordem de 185 milhões de reais. Ele ocorre no regime de OIM, ele ocorre no regime no regime de receita de operação e manutenção, e também na RBSE e na transmissão de receita contratual. Então, todos os valores de transmissão são positivos. O único aspecto negativo na transmissão é exatamente o menor nível de investimento quando comparado ao terceiro tri do ano passado, algo que nós estamos retomando e fomos muito prejudicados, as linhas de transmissão, no momento da pandemia, seja pela inviabilidade de alguns equipamentos importados, seja também pela variação importante de câmbio de alguns produtos importados que ficaram dificultados aqui em termos de licitações que fizemos. Isso também, nós estamos vendo nesse momento aqui uma melhora importante. Era isso basicamente que eu diria no que diz respeito à nossa receita bruta. E aqui nós temos na sequência dela só um detalhamento na área de geração, que talvez de uma forma
também mais complexa, que nem aquela da transmissão. Às vezes brinco com o meu time que eu falo assim, isso aqui a gente precisa, não pode ser um presidente a fazer, tem que ser um professor, né? Mas lembrando das nossas tabelinhas, aqui nós estamos tentando ser didático, nossos volumes de energia são negociados no mercado regulado e livre. No regulado nós temos as cotas hidrelétricas e nucleares, mais os contratos regulados, frutos de leilões que participamos. E aqui vocês veem na primeira linha exatamente essa queda de volume, a queda de volume de 2.841 para 2.170, e ela está explicada embaixo, né? Vocês vão ver aqui abaixo os volumes que eram contratados por Furnas e por Eletronorte, e as receitas que estão na tabela do lado direito, que caíram 17,7%, exatamente pela saída desse volume de energia que estava contratado num preço mais elevado, na casa de R$360 o megawatt-hora. Tem aqui também os reconhecimentos dessas duas paradas aqui, tanto das cotas de nuclear quanto das nossas hidrelétricas. Tem o lado positivo aqui, que a cota de hidrelétrica teve o seu reajuste, então, somando 123 milhões de reais. E quando a gente olha do lado direito, tanto na tabela de cima, a gente vê os efeitos do PLD em cada um dos submercados. Vocês podem ver na comparação que temos aqui do terceiro trimestre do ano passado, com valores que rondavam entre 200 e 215 reais o megawatt-hora, né? E quando a gente olha para o terceiro trimestre desse ano, nós estamos falando em valores que estão aqui rodando ao entorno de 80, 90 reais o megawatt-hora. Isso, naturalmente, alguns contratos têm indexação parcial a esses valores. Nós temos aí um volume menor, e isso está no box aqui dos contratos bilaterais. E também tem efeitos aqui importantes destacar, se a gente for olhar os volumes de energia, tem aquela queda de 23% lá em cima, e tem um aumento apenas de 9%, são quase 500 megawatts médios. Nós contratamos um volume um pouquinho maior. E aí é fruto de sazonalização. Então nós teremos sazonalizações diferentes, tivemos sazonalização diferente nesse trimestre. Aquilo que a gente tem para uso de hedge, que se não utilizado liquida na CCE, nós tivemos aqui uma perda de 123 milhões de reais, exatamente por essa queda de valor no PLD. Agora nós vamos ter na página 16 e 17 só um reporte aqui do PMSO da companhia. Então, nós estamos reportando nesse trimestre de forma reportando 3% de queda, 60 milhões, mas de forma recorrente um acréscimo de 2% ou 30 milhões, e ele se deve aqui, quer dizer, os três aspectos positivos são queda de pessoal, embora menor do que nós tínhamos previsto, aí já falamos um pouco disso, materiais menor, em torno de 8% menor do que o ano passado, são mais 5 milhões, e tem coisas do ABZ, tem coisas do Covid aqui. Na área de serviços, uma queda de 97 milhões, aqui a principal contribuição é exatamente a saída do contrato de terceirizados de Furnas, e nós temos aí, do outro lado, um item outros que foi bastante carregado nesse mês, nesse trimestre, melhor dizendo, em 160 milhões de reais. Nós já falamos um pouco dos 50, temos mais 26 milhões de baixa de créditos renegociados com clientes e custas trabalhistas na Shertz, 24 milhões que nós doamos para as campanhas de Covid, então algo importante do ponto de vista da nossa responsabilidade social. Fizemos isso no entorno das instalações da Eletrobras, e tivemos baixa de seguro e sinistro na Eletronorte, 12 milhões de reais. De qualquer maneira, e aqui tentando sempre olhar o copo meio cheio e meio vazio, mas olhando a parte meio cheia, na página 17 a gente vê um pouco da evolução, né? Nós continuamos num trend de redução importante. Vocês veem aqui o número de empregados em amarelo, chegando a 12.547. E os nossos custos de PMSO, chegando a 5.843, então nós estamos falando em 9 meses. Aqui o pessoal fez uma ilação no sentido de que se tivéssemos, nesse trimestre que não foi bom, que nós temos 2 bilhões de reais de PMSO,
Se ele se repetisse no quarto trimestre, nós chegaríamos a 7.800, vindo de 9.850 no ano anterior. É possível que a gente seja melhor. Estamos trabalhando bastante em controles para tentar fazer com que essa realidade se verifique. Então é um valor importante, uma redução generalizada de pessoal, material, serviços terceiros e outros, e que vai se amplificar no começo do ano que vem, com a saída daqueles 450 empregados a mais, nós vamos chegar a 12.088. Quando olhamos os custos operacionais na página 18, temos aqui muito rapidamente as questões ligadas aqui. Estamos reportando uma queda de 1,2% de forma recorrente e de 2% de forma não recorrente. Na verdade, quando a gente olha aqui a energia comprada para revenda, 26 milhões na Amazonas GT, porque elas ficaram menos expostas ao mercado de curto prazo. Tivemos resultados negativos na CGT Eletrosul e Furnas no aumento do volume contratado. Isso dá, em net, um acréscimo de uma redução de 28 milhões de reais. Mas os encargos sobre o uso da rede, aquela coisa da TUST que falamos há pouco, e que pega todas as nossas instalações, um aumento de 68, uma queda no combustível para compra de energia, principalmente por menor despacho em Santa Cruz, e como fizemos também no outro, uma queda no tema de construção, investimento, uma queda de 13,5% em relação ao ano passado, de mais 35 milhões. Então vemos de 1.850 para 1.827, esta é o raio-x desse momento. Daqui eu passo a página 19, esse são questões mais difíceis, né? O tema de provisões é algo importante, a gente ter uma governança importante para esse tema. E aqui, como eu falei, o principal aspecto de variação se refere às contingências, estão aqui destacadas, principalmente por Furnas, como eu havia colocado. É um crescimento importante em relação ao mesmo trimestre do ano passado, quase 500 milhões de reais. E o empréstimo compulsório, nós vamos falar um pouquinho mais à frente com mais detalhe, subindo para 377 milhões de reais. Temos aqui ainda esses aspectos ligados ao PCLD prospectivo da Amazonas Distribuição, melhorou em relação ao passado, em relação ao trimestre passado, mas ainda é negativo. Temos um trabalho em curso com a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, mas somos obrigados a fazer pelo CPC 48. E temos também aqui a inadimplência ainda de Amazonas Distribuição, da ordem de 117 milhões de reais, aumentando em relação ao ano passado. Temos uma redução da provisão da ANEEL para a CCC, temos contrato oneroso, aí lembrando também, no caso de Giral e Coraci Nunes, nós temos PPAs com os controladores aqui, no caso de Giral com Cheste e Eletrosul, os valores de PLD estabeleceram então uma perda em Giral, da ordem de 125 milhões, e aquela provisão que há pouco falamos de Candiota, no montante aqui de 107 milhões, a flexibilidade de 31, e perdas com crédito de carvão na ordem de 76 milhões de reais. Então essa é a parte ruim, mas ela é necessária em função de um padrão elevado de governança para que a gente tenha a melhor apuração das nossas contingências. Na página 20, nós temos aqui só uma página sobre empréstimo compulsório. Lembrando que o empréstimo compulsório determinou aqui a emissão de um conjunto de ações, mais de 142 milhões de ações, praticamente um pouco mais do que a metade de todas as nossas PNBs, é mais de 9% do capital social da Eletrobras. Neste trimestre nós tivemos um avanço aqui, vocês lembram, olhando aqui esse gráfico de baixo, né, nós saímos de uma provisão de 16.197, tivemos aqui provisões adicionais de 377 milhões de reais, atualização monetária pela Selic de 155, encerramos ações no montante de 1.286 e a provisão que a gente coloca de empréstimo compulsório ao fim desse trimestre é de 15 bilhões 443, uma queda de 754. Mas nós temos dois eventos importantes aqui do lado direito que implicam em 558 milhões de reais não recorrentes, são provisões adicionais.
nas nossas contingências. A primeira provisão operacional é o fato de a gente ter um conjunto de ações que tem que ser atualizadas por valor de mercado. Então, ela no segundo TRI ela estava em 268, nós fizemos a atualização. Elas estavam já há algum tempo aqui requerendo essa atualização para 621, são 353 milhões de reais de atualização referente a essas ações preferenciais B que deverão ser entregues aos contribuintes. E nós temos aqui um tema, e aí que entra no resultado financeiro da companhia, compulsório não quitado, é um passivo referente aos depósitos judiciais de consumidores que discordaram dessa cobrança do empréstimo, alegando à época a inconstitucionalidade, e ela é atualizada por IPCA, mais 6% de juros durante a carência. Então, nesse caso aqui, nós fazemos uma atualização de 219 para 424, mais 205 milhões. Com isso, acho que a gente está agora up-to-date no que diz respeito ao tema de compulsório. Com tudo isso, na página 21, a gente vê o impacto sobre o EBITDA da companhia, reportando um EBITDA caindo 29%, de forma recorrente caindo 18%, e o principal agressor nessa queda é exatamente a receita operacional líquida, daquilo que falamos há pouco, no que diz respeito especialmente ao contrato de A0, que foi trocado por Mercado Livre, e aos impactos das nossas paradas de Angra e de Candiota. Nas participações societárias também não foi, o setor todo foi afetado nesse trimestre. Então, as nossas participações societárias tiveram uma queda de 9%. Nos custos operacionais, nós reportamos uma melhora de 1,2%, ou 23 milhões. Tivemos PMSO recorrente subindo 30 milhões de reais e tivemos provisões operacionais recorrentes, principalmente aqui com contratos de energia da Amazonas de Distribuição, garantias, provisões para GAG minoria, outras reversões aqui no terceiro trimestre do ano passado. Então, a variação aqui é uma variação de 200 milhões, superior a 200 milhões de reais, e ela foi, junto com a receita operacional líquida, o agressor ou o responsável aqui pela queda de 18% do nosso EBITDA na base trimestral. Isso traz na página 22 o lucro da companhia. Nós estamos reportando um lucro de 96 milhões, portanto uma queda de 87%. Quando fazemos aquela avaliação de valores recorrentes, chegamos aqui numa queda menor, né, de 327 milhões, vinda de 1.947 para 1.621. O agressor é o EBITDA, que caiu 680 na base recorrente. E nós temos aqui o resultado financeiro mais as questões ligadas à depreciação e amortização, uma queda de 1%, dando 10 milhões, e obviamente, pelo pior resultado, uma queda no imposto de renda de 343 milhões de reais. A gente passa para a página 23, onde a gente olha o tema da disciplina financeira. Eu falei logo no início que nós temos um aumento temos uma diminuição do EBITDA reportado, né, na base dos últimos 12 meses, de 12,8 para 12 bilhões de reais, uma queda no EBITDA e um aumento na dívida líquida, basicamente por dois aspectos, que estão claros aqui. O primeiro é a antecipação de dividendos, 2 bilhões e meio, o segundo, o pagamento de empréstimos compulsórios, como a gente colocou há pouco, da ordem de 1,3, isso dá uma variação de quase 4 bilhões de reais, que é essa variação que a gente aporta aqui nesse aumento de dívida líquida. Isso faz com que nossos indicadores, então, subam ligeiramente para 2,8 e 1,9. Passando agora para a página 24 e 25, no que diz respeito aos investimentos, a boa notícia é que nós melhoramos em relação ao que vimos fazendo no segundo trimestre, no primeiro. Nós já investimos em geração corporativa 334 milhões de reais, nesses projetos que estão detalhados aqui abaixo, um crescimento aí em relação ao segundo trimestre de 115%. Na transmissão corporativa, um crescimento de 66%, chegando a 281 milhões nesse trimestre. Então, o nosso total corporativo subiu 84%. Eu destaquei aqui o tema das SPS, porque no nosso investimento total, olhando aí na última coluna, na última linha,
seria de 3.603.000, que nós orçamos. Na verdade, as SPS significam 575. Vocês veem que a gente só investiu aqui, os 9 primeiros meses, 91 milhões de reais. Isso é uma boa notícia, porque, na verdade, nós não investimos mais porque esse investimento em SPS, eles são investimentos para ou cobrir, principalmente, questões ligadas às GSF, e nós não precisamos fazer isso neste ano por conta exatamente do standstill que a maior parte das nossas SPS acabou obtendo no BNDES. Então, não foram necessários aportes. Então, é razoável a gente imaginar que nós deveríamos estar nos comparando aqui com 3 bilhões e 28 e não com 3.603. E nós estamos, nesse momento aqui, com 1 bilhão e 300 milhões de reais investidos em processo de arranque, como pode ser demonstrado. E nós temos aqui, eu vou mostrar na página seguinte, fazendo uma avaliação que realizamos 681 milhões de reais. Não realizamos 290, mas aqui é importante destacar para vocês que, para além dos aspectos ligados, por exemplo, a impactos de Covid, não autorizações tempestivas da ANEEL, tivemos aqui otimizações de custos, 16 milhões de reais, e nós temos, principalmente no caso de Angra, nós precisamos ter o chamado orçamento legal, plano de dispêndios gerais, né? E nós não tínhamos essa autorização. Ela foi feita recentemente. Então, esses 85 milhões era já um valor que nós estávamos limitados. Isso inteiro, então, vai ser resolvido por conta dessa autorização para esse desembolso. Nós vamos, então, agora recuperar esse cronograma, principalmente no que diz respeito a Angra, né? Só de standstill, nesse trimestre, nós, por conta da obtenção do standstill, nós não investimos, por exemplo, 42 milhões em Giral, né? Então, eu diria assim, aqui, de novo, embora orçando 1 bilhão e 88, perdão, se a gente olhar o que nós investimos e aquilo que nós não fizemos, porque não conseguimos fazer, ou por limitação legal, ou por conta de Covid, nós chegaríamos aí a alguma coisa na casa de 970 milhões, ou 89% do que prevíamos. Eu estou encaminhando aqui para o final da apresentação, queria colocar alguns outros aspectos relevantes para vocês. Vocês vêm acompanhando aqui desde de 2016, onde nós tínhamos 178 SPS, na página 27. Nós estamos nesse dia 11 com 131 SPS, então aqui estão relacionadas, seja aquelas que nós vendemos, seja aquela que nós encerramos, né? Então, venda, incorporação e encerramento. Estamos avançando aqui, e as que estão em andamento aqui, de tal maneira, e aqui eu faço uma observação, nós, até em função de alguns atrasos, estamos recolocando em termos de previsão, no final do ano, chegar a 81, né? Lembrando que vindo de 178 em 2016, isso é decorrente das vendas que nós já formalizamos há pouco, né? De incorporação, nós estamos nesse momento aqui com TSBE, TGO, e as 3 Pindaí são 11 SPS sendo incorporadas pela Chef. E nós estamos aqui com o encerramento de 8 SPS nesse momento aqui, Punaú, que são 7 e GESA, que é mais uma, de tal maneira chegar a 81. O que é que nós não fizemos, e por isso a alteração de 62? Nós não conseguimos ainda concluir um processo de venda de Chapada do Piauí 1 e 2, são 15 SPS, e nós temos aqui alguns encerramentos que têm apresentado um pouco mais de complexidade. Uma construtora em Manaus, Mapari, uma SPE Baleia e a famosa, uma racionalização da estrutura de Baguari, e famosa que são 4 espécies. Todas essas, 14, algumas estavam previstas esse ano, e estão se deslocando aqui para o ano que vem. Aqui eu já estou adiantando, então, que consta do nosso processo de planejamento, nós devemos concluir esse processo de reestruturação com 49 SPS ao final do ano que vem. Passo à página 28, só para reportar aqui
a consulta pública da ANEEL número 56, que é aquela relativa ao GSF. Então estão aqui listadas todas as nossas usinas corporativas, aquelas que nós temos 100%. Aqui, então, a primeira observação, somando 1.823, são os cálculos preliminares listados aqui, emitidos pela CCE, mas aqui sentimos falta da usina de Itumbiara, que não consta dos cálculos, devido à renovação de concessão que se encontra no âmbito do MME e da ANEEL, foi recomendada pela ANEEL no dia de ontem. Então, aqui ainda falta Itumbiara, que é uma usina grande, tem um valor importante aqui no que diz respeito a essa extensão, seja a extensão do prazo, seja os valores a serem indenizados. Então, esse é um ponto importante. A segunda, existe também um conjunto, vocês sabem, foi feita uma consulta pública, todas as empresas contribuíram, vocês acompanham isso pelos próprios veículos de imprensa. Então, tem coisas que está sendo remunerado aqui por IPCA, quer dizer, então não tem uma remuneração do capital despendido. A alocação de ativo regulatório em qualquer usina do mesmo concessionário é uma alternativa para que você possa eventualmente ter desviar daquela limitação do prazo máximo. Então, a verdade é que nós fizemos várias contribuições, o setor inteiro fez isso também. Nós devemos ter agora, no dia 9 de dezembro, uma resolução normativa, né, dando fim, então, a essa consulta pública. E aí a CCE vai ter 60 dias para apresentar os novos cálculos, com base nessas contribuições e na discussão com a ANEEL. Feito isso, em 30 dias, há a publicação dos cálculos pela ANEEL, e em 60 dias você tem que fazer, na hipótese de aceitar esse pedido de extensão de prazo, você tem que fazer a renúncia das ações judiciais. Nós colocamos aqui, até para esclarecimento dos investidores, analistas, o tema da Chesf, né, porque a Chesf tem um valor não pago devido a liminar, ele soma 1.278, e aqui é importante destacar que 891 milhões de reais já são créditos que estão retidos da Chesf na própria CCE. Portanto, para que esse processo inteiro se viabilize, o valor líquido a ser pago, caso caia essa liminar, ou caso a gente faça essa adesão, é de 387 milhões, e como vocês próprios têm ouvido, isso deve ter algum tipo de parcelamento, etc. Eu diria assim, nos preocupa muito pouco isso, né? Seguindo em frente aqui, fizemos só um reporte do tema do Amapá, né, um evento extraordinário, muito, muito ruim, difícil, mas aqui reportando que a Eletronorte, nossa controladora no Norte, imediatamente foi acionada e se voluntariou aqui para contribuir no trabalho de restabelecimento da energia ao estado do Amapá. Mobilizamos aqui sem número de engenheiros, especialistas, técnicos, etc. Apoiamos aqui pelas nossas regionais da região norte, né, para que a gente pudesse mobilizar equipamentos, inclusive equipamentos para testes de óleo, enfim, vários instrumentos. Foi colocado uma portaria para que a gente possa também fazer uma contratação de forma emergencial de energia termoelétrica, né, distribuída, né, geradores, em 40, que pode chegar até 150. Nós teremos aqui os custos cobertos por meio de encargos setoriais após a aprovação da ANEEL. Então, essa é uma operação que tem reembolso. E aqui um conjunto de ativos que nós pudemos mobilizar aqui, destacando aí transformadores de potência. Esse foi o grande problema lá. E lembrando que lá nós só temos um ativo importante, que é essa usina Coraci Nunes, né, no sistema Amapá, e ela é o grande supridor de energia dessa região. Nós colocamos agora, para fechar a nossa apresentação, nas páginas seguintes, só os destaques de ESG, né, que reportando, vocês sabem que nós aumentamos o número de ODS que nós priorizamos na nossa atividade. O de saúde e segurança, aqui, que envolve trabalho decente e crescimento econômico. Aqui só nós estamos destacando algumas ações que fizemos no trimestre. Estamos agora com a consultoria Dupont, num novo programa de saúde e segurança do trabalho, de tal maneira que a gente possa
ser também um exemplo no que diz respeito à segurança das nossas operações e os nossos trabalhadores. Aqui só um exemplo, 86% da força de trabalho é testada a cada 15 dias. Nós já fizemos quase 60 mil testes em todas as empresas do Grupo Eletrobras. No tema das mudanças climáticas, aqui o ODS 13, de ação contra a mudança global do clima, nós estabelecemos um compromisso com o TCFD, que é a referência em recomendações para divulgações financeiras relacionadas a mudanças climáticas. No tema de direitos humanos, nós fizemos aí a adesão de todas as empresas do Grupo Eletrobras ao programa Na Mão Certa, que é uma iniciativa da Childhood Brasil, que tem o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no país. Isso se encaixa no ODS número 16. Na página seguinte, nós temos aqui, no mesmo 16, o relacionamento com clientes. Fizemos aqui a nossa pesquisa de satisfação, chegamos a 88,9%, superamos aí o nosso número do ano passado, em termos de satisfação de clientes das empresas Eletrobras. Nos dois ODS, o 10 e o 11, nós estamos reportando aqui as contribuições, as doações que fizemos aqui, mais de 23 milhões de reais, a 109 hospitais beneficiados no entorno das nossas instalações operacionais. No 16, que é de paz, justiça e instituições eficazes, as ações para a implantação da LGPD no Grupo Eletrobras, em todo ele. No tema da gestão sustentável de fornecedores, aqui que envolve o consumo e produção responsáveis, nós fizemos a edição do nosso encontro nacional com fornecedores, com mais de 300 fornecedores, de forma digital. E eu concluo a apresentação falando aqui dos próximos passos. Quer dizer, temos aqui pela frente, no curto prazo, a redução do nosso quadro de empregados em 450 até janeiro, o nosso ativo regulatório de GSF, essas definições que há pouco falávamos, o tema relacionado aqui aos AFACs de Angra, quer dizer, nós já transferimos 370 milhões e aguardávamos autorização para esses 640, isso era o valor de 1 bilhão no ano de 2020. Então nós vamos resolver esse problema de 640 agora, com essa suplementação legal que foi autorizada. O esforço aqui na nossa simplificação acionária, né, de 131 para 81 neste ano e 49 no ano que vem, o retorno de Candiota, como havíamos falado, para novembro, e nós aguardamos ainda para esse ano também uma solução regulatória para a sobrecontratação da Amazonas D, que é a principal responsável pela inadimplência que nós temos na Amazonas GT. Então temos muito trabalho aqui. Eu novamente agradeço a atenção de vocês e peço desculpas aqui em nome de todos aqui, não só pelo resultado, a gente se entristece, uma empresa com um potencial desse, com um resultado pequeno na nossa avaliação, mas tendo a certeza que ele reflete da melhor maneira possível todo o esforço que a governança da companhia tem feito no que diz respeito nosso reporte de resultados, nossas avaliações de riscos, etc. Óbvio que nós estamos falando de um trimestre que teve eventos extraordinários, nós esperamos que eles fiquem restritos a esse, e a gente muito rapidamente retome essa perspectiva positiva do Grupo Eletrobras. Eu, junto com minha colega Elvira, o Jatobá e outros colegas que estão conosco, estou à disposição aí para perguntas que vocês possam fazer. Obrigado. Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Já temos aqui algumas perguntas na fila. A primeira é do André Sampaio, do Banco Santander. André, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta em relação ao processo de privatização, né? A gente tem tido muita notícia nesses últimos dias, né, devido a esse problema lá do apagão. Eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouquinho a percepção de vocês, como que isso poderia impactar o processo de privatização e qual que é o plano daqui para frente em relação ao processo de privatização. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à hidrologia, né? A gente tem visto um baixo nível de hidrologia e uma previsão muito ruim ainda para novembro.
com uma consequência de, caso isso continue, preços voltem a subir muito, né, já está começando a subir, na verdade, e um impacto grande no GSF para o ano que vem. Queria que vocês comentassem um pouquinho da expectativa de vocês em relação à hidrologia e preços GSF para o ano que vem também. Obrigado. Bom, André, obrigado aí pelas perguntas. Bom, com relação ao tema da privatização, nós estamos falando de um evento que tem um alcance importante no Estado, né? Num momento particular, um momento de eleições, etc. Então, e num Estado que teve aí uma infelicidade de... É comum no Brasil, nos estados que são limítrofes, né, que você tenha... o Brasil se desenvolveu do centro para o extremo, né? Que você tenha sistemas como aquela subestação, e ela tem uma reserva quente. Eles tinham lá 3 transformadores. Infelizmente, aí um evento que ainda não está totalmente esclarecido, nós tivemos aí a perda dos 2 transformadores, o que inviabiliza aí o processo de distribuição de energia. Também temos uma companhia que está em processo de privatização, a distribuidora, mas com limitação de condições financeiras, etc. Então, nós temos lá infelizmente, uma conjunção de condições negativas, né? É natural que, tendo que haja uma exploração desse processo, e especialmente enquanto você não tem as conclusões, né, das apurações que estão sendo feitas. Eu acho que vale destacar aqui a diligência do Ministério de Minas e Energia. O ministro ficou praticamente 5 dias na Amapá, conduzindo aqui liderando toda a força-tarefa que envolveu a ANEEL, que envolveu o ONS, contou com a nossa contribuição da própria Eletronorte. E o desafio inicial aqui é o desafio de restabelecer o sistema, restabelecer as condições de suprimento e, obviamente, poupar os cidadãos do Amapá dessa situação tão difícil e rara no Brasil, né? Também lembrar disso. Nós não estamos falando de um evento que ocorre com frequência no Brasil. Então tivemos essa infelicidade. Eu entendo que existe nesse momento aqui uma exploração, especialmente por conta da possibilidade de mobilização que nós tivemos via Eletronorte, dessa coisa de conter o tema de privatização. Eu entendo que não é disso que fala a própria investimento que você tem daquela linha. A Eletrobras não conseguiu no passado talvez participar e ganhar. Se você olhar hoje no Brasil, geração, transmissão e distribuição, a maior parte do investimento é privado. Se nós temos uma regulação e há um esforço também do Ministério no sentido de se fazer a modernização do marco regulatório, você tem dois PLs em discussão, um na Câmara, um no Senado. Isso tudo para que a gente tenha capacidade de atrair investimentos, e os investimentos serão privados. Eu acho que se a gente não reconhecer essa necessidade, quer dizer, imaginar, eu sempre falo a vocês, a Eletrobras melhorou muito, mas nós não temos uma capacidade financeira para fazer todos os investimentos, retomar o market share da companhia de jeito nenhum. Isso está ocorrendo no Brasil e no mundo inteiro, aproveitando a necessidade que o capital tem de buscar projetos de longo prazo que tenham rentabilidade maior que as taxas de juros dos países. Isso, inclusive, é um instrumento importante para remuneração de pensões, etc., de aposentadorias. Então, eu acho que não há nenhuma mudança do que eu sinto no meio do governo no que diz respeito ao tema da privatização. Eu acho que o próprio ministro Paulo Guedes tem deixado, para além da frustração, a sua vontade, a sua disposição de iniciar e de retomar esses processos de privatização. É natural que exista uma exploração do lado contrário, mas esse não é um evento que a gente possa, quer dizer, como eu falei, é preciso e necessário aguardar aqui a apuração do que de fato aconteceu, para que a gente possa eventualmente responsabilizar ou o agente ou quem quer que seja responsável por esse evento infeliz. Acho que de novo, tenho
visto não só do ministro, mas também do nosso ministro de Minas e Energia, do Paulo Guedes. E acho que também tem um tema que é fundamental, que é, bom, nós temos um encontro com a dívida pública sem essa condição de exceção que nós estamos vivendo em janeiro. Então vai ser necessário, cada vez mais, né, que a gente tenha a dívida pública sendo servida também por privatizações. Então é por esta razão que eu não acredito que haja nenhum tipo de mudança. E acho que o plano, evidentemente, era de haver uma retomada ainda nesse ano, as discussões em torno dessas questões ligadas, ainda tem agora o orçamento, etc. Acho que tem as eleições, é um ano que também tem essa infelicidade. Eu acredito que a gente terá a retomada da discussão do projeto de lei da Eletrobras logo no começo desse ano que está entrando. Essa é a minha percepção. É como eu vejo todos os agentes do Poder Executivo, o nosso ministro Paulo Guedes, se mover o próprio secretário Diogo tem feito um trabalho extraordinário nisso. Bom, a sua segunda pergunta sobre hidrologia, nós estamos no dia 11 de novembro. Eu sempre aprendi aqui no nosso setor que a gente espera a chuva a partir do dia 15, né? Espera no comecinho do mês, em finados aqui para quem está no Sudeste, mas a partir do dia 15 é que a chuva deve retomar. Eu acredito que a gente nós temos aí um ano que é chamado de Laninha, né? E o ano de Laninha ele tem um aspecto de menos chuvas no sul, né? E mais chuvas no norte e nordeste. Chuvas próximas à média no sudeste. Então eu continuo sendo um otimista. Eu acho que a gente terminou o ano passado, né? E vamos terminar esse período seco desse ano aqui em situação melhor que a do ano passado. Então eu acho que esse é um ponto importante. Acho que de alguma maneira a gente tem que olhar que o mercado, embora você está retomando agora, nós tivemos aí um impacto que ainda torna os preços relativamente baixos, né? Se não fosse isso, a gente estaria com valor maior. Então eu ainda continuo acho que não há motivo ainda para que a gente se preocupe. Não vejo essa preocupação. Acho que foram concluídos vários projetos no ano passado, inclusive os nossos, Belo Monte, etc. Todos eles dando contribuição ao sistema. Então ainda acho cedo para que a gente se preocupe com o tema de PLD, de preços, etc. Acho que eles vão para uma média que não é nem o teto dele, acima de 500, e nem o piso, o que torna positivo para nós todos. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, André. Muito bem. A próxima pergunta será da Caroline, do Credit Suisse. Caroline, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada pelo call. Pessoal, queria explorar um pouquinho mais a questão das provisões, né? No caso, a gestão de passivos, Wilson. Vocês fizeram um trabalho super bom, né, na área de custos, de reciclagem, alocação de capital. Trabalho que rendeu aí, obviamente, uma melhoria de margem significativa, de alavancagem da empresa. E essa parte dos passivos, obviamente, é muito mais complicada, né? Mas, de fato, esse trimestre aí mostrou o quanto que alguns temas talvez sejam muito relevantes, talvez valha pensar uma estratégia específica diferente, não sei se é possível. Eu queria saber se, pelo menos, por exemplo, do lado do empréstimo compulsório, né, que é um tema recorrente aí, tem algo que vocês possam fazer, e no item específico da Amazonas Distribuidora, né, você chegou a mencionar agora no final do call que vocês estavam esperando, né, talvez essa resolução da ANEEL em relação à sobrecontratação. Tem mais alguma outra opção ou algo que a Eletrobras possa fazer especificamente em relação a esse caso
para evitar que esse tema de inadimplência continue sendo um problema para vocês nos próximos trimestres? Obrigado, Carolina, pelas perguntas. Deixa eu te falar. Bom, com relação eu acho que vale a pena colocar para vocês com relação ao tema de provisão, quer dizer, nós temos, eu diria assim, dois passivos importantes que estão sendo endereçados com prioridade pela companhia. Um é do empréstimo compulsório, que você fez referência. Primeiro, né, eu acho que a gente tem aqui duas coisas. Primeiro, estamos tendo a maior parte dos projetos dos processos que estão sendo concluídos, julgados segundo o nosso repetitivo, né, do STJ, a maior parte deles. Às vezes temos aí uma surpresa, mas recorremos, né, então aqui é importante ter essa clareza, mas no que a gente tem tido, a gente baixa praticamente com pequena variação, ou positivo ou negativo, os valores que estão lá provisionados. Né? Esses 1 bilhão e 200 nesse mês, nesse trimestre, é fruto disso. Mas, de novo, quando nós constituímos alguns outros advogados para nos apoiar nesse trabalho, até porque nós também emitimos, e vocês devem ter acompanhado, uma política de acordos, né? E isso serve tanto para o lado da provisão de empréstimo compulsório, quanto também das trabalhistas, né? Para que a gente possa, obviamente, se antecipar e fazer acordos por um valor inferior ao valor que está aqui provisionado. Quer dizer, olhando, inclusive, que várias empresas e às vezes pessoas podem ter um interesse de encerrar esse processo antes do prazo, compartilhando aqui alguma vantagem para o pagador. Considerando que a gente tem uma posição sólida de caixa, isso é o que a gente está olhando neste momento. Então, aqui, no que diz respeito ao empréstimo compulsório, eu diria assim, que de novidades são a constituição de mais advogados para nos apoiar, dentre outras coisas, na questão de acordos. Na questão do trabalhista, a gente fez duas coisas. A primeira é porque nós não tínhamos um sistema para a gestão do contencioso da companhia, um sistema com a mesma potencialidade do que a gente tem no SAP, etc. O sistema nosso era muito antigo. Nós contratamos o que há de mais moderno, inclusive com inteligência artificial. A gente já está implantando esse sistema no grupo Eletrobras, e isso vai ser muito importante porque a gente tinha uma fraqueza de balanço relativa a depósitos judiciais, etc. Então, isso está sendo enfrentado pela via de sistemas e também pela via, no caso específico, de trabalhista, de a gente delegar, a gente fazer essas defesas, na maior parte das vezes, com quadro próprio, e nós agora, ao passar esse passivo para o nosso centro de serviço compartilhado, nós estamos constituindo bancas de advogados privados, né, bancas de escritórios privados, para representar a Eletrobras nesses processos regionalmente. Então, nós também esperamos aqui, na combinação, tanto do empréstimo quanto do passivo trabalhista, que tem que ser, de novo, assim, a gente tem feito um esforço muito grande, você me acompanha aqui acho que já há muito tempo, no sentido de que a gente tenha a provisão que reflita mais perfeitamente o nosso passivo. Eu diria que esse trimestre a gente fez esse último movimento, mas também, do outro lado, nós temos que ter a capacidade de fazer duas coisas: nos antecipar, se isso pode trazer um benefício à companhia, e, do outro lado, trabalhar no sentido de mitigar a ocorrência de qualquer outro evento semelhante nessas ações. Então, estamos com esse grande trabalho aqui na Eletrobras. Eu sou muito otimista no que diz respeito a ambos, né? Acho que a gente vai poder ter um avanço importante nos próximos trimestres. Legal, Wilson. Obrigada, viu? Obrigado a você, Carolina. A próxima pergunta será do Pedro Manfredini, do Goldman Sachs. Pedro, boa tarde.
Obrigado. Oi, boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma dúvida, olhando já para o ano que vem, se vocês já começaram a pensar, dada esse ruling positivo de RBSE, a geração de caixa mais robusta para o ano que vem. Então, eu sei que ainda tem a discussão do compulsório, que é algo bem importante, mas a gente olha para o resultado recorrente da empresa no que vem, principalmente depois da decisão da RBSE, é muito forte. E a gente vê a União precisando de dinheiro, né? O Wilson mesmo, você mesmo comentou que a situação é complicada, a gente está numa discussão de privatização. Eu queria entender com vocês se existe alguma discussão com o próprio governo de algum pagamento de dividendo acima do histórico, né? Acima do que tinha sido praticado, já no resultado do quarto trimestre de 2020. Se isso é uma possibilidade, se chegar a ser ventilado, isso de alguma forma a privatização atrapalharia ou não, isso atrapalharia ou não o processo de privatização. E o segundo ponto, eu só queria entender um pouquinho como é que foi o efeito da pandemia nos contratos. Eu sei que não são tão relevantes assim, os contratos de mercado livre que a companhia tem. Se teve alguma mudança estrutural, alguma devolução, enfim, alguma renegociação com prolongamento, redução de curto prazo, se teve alguma coisa nessa linha. Obrigado, Wilson. Obrigado, Pedro. Eu vou pedir que o Jatobá depois me complemente aqui nos contratos, mas falando desse primeiro tema que você abordou dos dividendos, a resposta é não. E aqui é importante destacar que nós nunca tivemos uma interlocução nunca fomos procurados, chamados pelo governo para que a gente pudesse, ou que a gente fosse antecipar dividendos, por qualquer razão que seja. Nunca tivemos essa demanda apresentada pelo governo, né? Mas eu quero dizer para vocês que uma coisa que nós temos feito dentro da companhia, até junto às controladas, é que nós temos dividendo retido no nosso balanço, de algo como na casa de 2 bilhões e 200, algo semelhante a isso, e temos isso porque temos dividendos retidos nas nossas controladas. Então nós já vimos, desde o ano passado, num grande esforço aqui no PDNG, para fazer com que as controladas façam esse tipo de pagamento. Nós estamos fazendo isso em prazo, mas de tal maneira que a gente possa, numa primeira oportunidade, fazer o pagamento do dividendo retido, que é referente ao exercício de 2018. Né? Então, isso a gente deve fazer, está na nossa mesa de diretoria para debater esse tema, e depois levar aí ao conselho. A gente só precisa dessas duas instâncias para fazer esse pagamento. Não temos nenhuma perspectiva de pagamento acima do chamado valor mínimo, se a gente tiver principalmente projetos. Né? A companhia está avaliando aqui sua participação no leilão que nós temos agora no mês que vem. Na área de transmissão existem alguns projetos que a companhia tem, inclusive, vantagens comparativas. Então, nós estamos avaliando isso para que a gente tenha também o robustecimento da nossa capacidade de empreender, criando valor. Então, também não aqui a gente está fazendo quase que um laboratório para que a gente possa, de verdade aqui, agir como uma empresa que cria valor. Então, fixação de hurdle rate, estabelecimento de comitês que validam EPC, enquadramento financeiro, para que a gente possa apurar a taxa de retorno, que vai ser verificada e claramente tem que ser acima do custo de capital. É um experimento que a companhia vai precisar viver, qualquer que seja o ambiente público ou privado no futuro. A gente espera que seja privado, então vai ser muito importante. Mas não fomos em nenhum momento demandados de pagamento de dividendo acima do valor normal. Nós também é importante destacar que a companhia tem um caixa robusto, mas ele obviamente, estamos fazendo frente, pagamos dividendos já no mês passado, no mês retrasado. Então, isso também não tem nenhuma demanda. Para nós, é melhor fazer esse pagamento antecipado vis-à-vis o valor que está sendo remunerado no banco. Né? Então, não temos nenhuma previsão de pagamento que é acima do valor mínimo da empresa, e somente teremos aqui alguma coisa ligada ao pagamento de dividendos retidos na ocorrência das nossas controladas
liquidarem esses valores conosco também. Com relação ao segundo tema, dos contratos, né, nós tivemos uma grande movimentação obviamente, de comercializadores logo no início da pandemia. Eu acho que talvez o Jatobá possa falar um pouco mais dessa situação, mas eu queria dizer que na grande maioria deles, coisas ligadas ou à dificuldade de pagamento imediato, então foram feitas negociações, né, mantendo como critério básico o valor dos contratos, o montante dos contratos, talvez fazendo algum diferimento, algum tipo de sazonalização, mas entendo que pouco. Você pode complementar, Jatobá? Sim, Juízo, agradecendo aí pela pergunta, exatamente o que você colocou, esse movimento ocorreu mais em abril e maio, principalmente dos contratos com comercializadoras, que não tinham uma visão ainda muito clara do tamanho da crise, do impacto sobre os seus consumidores. Nós, através do Comitê de Comercialização do grupo, articulamos aí as diretrizes para essas renegociações, conforme você disse, tentando preservar o valor econômico dos contratos e flexibilizando alguns remanejamentos de volume, mas tudo dentro do espírito do contrato. Tivemos muito poucos problemas com a retomada do crescimento da demanda já a partir de junho, julho. Essa situação praticamente se normalizou e eu posso dizer que praticamente não temos mais nenhum caso dessa natureza desde o mês passado. Muito bom, Jatobá. Obrigado pela resposta. Se você só me permite um follow-up no comentário das subsidiárias, que deve ter algum tipo de... Enfim, você tem o caixa retido nas subsidiárias e dividendo retido, enfim, no final a ideia é subir esse dividendo das SPS para a holding. Existe alguma outra, no pipeline da empresa, existe algum plano para otimizar o capital além dessa subida de dividendo das subsidiárias? Existe algum outro plano de otimização de capital dessas subsidiárias? Eu entendo que algumas delas você vai ter concessão, principalmente Tucuruí vencendo em breve, enfim. Você tem algumas outras concessões vicentes ao longo do caminho. Mas vocês enxergam que existe ainda um potencial, um caminho aí para uma reciclagem de capital, uma melhora na estrutura de capital dessas SPS também? Olha, nas SPS sim, claramente, mas isso a gente não tem liberdade de liderar, mas sim, entendemos que lá tem muitos contratos com o próprio BNDES, né, que hoje tem custos comparativamente maiores do que a gente consegue em mercado. Então essa discussão, o que eu posso dizer para você é que essa discussão ocorre nas nossas subsidiárias. É importante ressaltar que os contratos com o BNDES, principalmente os TJLP, têm condições bastante onerosas para que você faça um pré-pagamento. Então isso tem que ser feito com muito cuidado. Não são os únicos. Existem complementos de financiamentos nas SPS com debêntures com custos bastante altos, que estão sendo objeto aqui de priorização para que a gente possa, de fato, pré-pagar. Isso vale a pena. E as próprias companhias nossas, como vocês chegaram a ver no passado, que tinham contratos de financiamento com a holding, e que é o caso, por exemplo, de Furnas e da própria Eletronorte, e que conseguem hoje, já dada a solidez financeira de cada uma delas, tomar financiamentos diretamente, debêntures, etc., sem que haja aí a necessidade até de garantia da própria holding. Então, liability management é uma função que a Elvira está encarregada, e a gente tem feito, acho que, um bom trabalho disso. Acho que algumas coisas que você acompanhou mais recentemente, para além dessas captações dessas empresas, teve também a rolagem do bonde, a primeira que a gente fez com o debênture ano passado, em reais, esse ano que a gente fez nos Estados Unidos, um pedaço dela. Então, eu diria assim, há ainda espaço, a gente vê muito espaço e oportunidade de liability management com as nossas operações controladas. Tá bom, excelente. Obrigado mais uma vez pelas respostas. Obrigado, Pedro. Muito bem. A próxima pergunta será do Marcelo, do Banco Itaú. Marcelo, boa tarde. Pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação ao acordo do GSF, né?
Vocês mostraram aí um número, né, baseado nos cálculos preliminares da CCE, próximo de 2 bi, que seria de NPV positivo, né, dessas extensões de concessão. E aí queria entender como que vocês acham que isso vai impactar o resultado da companhia, né? Se teria algum tipo de reconhecimento contábil disso. E caso isso ocorra, se tem algum tipo de pagamento de imposto ou se esse imposto, enfim, não teria que ser pago no D0, seria diferido ao longo do tempo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação a esse comentário que você fez sobre o leilão de transmissão, né, que estão olhando com interesse de participar. Se nesse caso vocês entrariam em parceria com alguém e aí seria uma participação minoritária ou seria a Eletrobras como controlador fazendo esse investimento? Obrigado. Eu vou pedir que a Elvira me complemente para falar sobre o seu primeiro tema aqui, como seria o efeito contábil e tributação, mas eu queria só então, começar respondendo pela segunda. Né? A nossa orientação é de que a gente participe corporativamente, significa que nós devemos participar sozinho. Evidentemente, como eu sempre falo, o tema da parceria ele serve também para criar condições de sinergia entre dois agentes que possam agregar valor naquele ativo, seja porque tem um conhecimento distintivo, seja porque tem algum tipo de sinergia com ativos adjacentes, etc. Então, nós não estamos fechados a ter parcerias, mas temos preferência por agir corporativamente através de uma das nossas controladas nos projetos regionalizados e ela ser o responsável pelo investimento e ter capacidade de competir sozinho. Essa é a ideia que nós estamos nutrindo nesse momento. Não afastando, como falei, a possibilidade de parceria, mas dando preferência ao investimento corporativo de cada uma dessas controladas, que foram agora, recentemente, autorizados, à exceção a chefe, autorizados a participar desses leilões. Elvira, você pode me complementar no tema da contabilização do GSF? Claro, Wilson. Com relação à contabilização, nós estamos ainda discutindo internamente, porque a gente depende também da solução final, né, que vai sair da própria agência, e se isso vai ser algo que a gente vai poder diferir no tempo, né, essa receita, ou se vai ser um ativo registrado de uma única vez, como a gente já teve caso no passado, a própria RBSE. Então, tem uma discussão de natureza técnica, muito provavelmente a gente deve ter também algum parecer externo, mas é algo que a gente ainda não tem hoje uma definição, mas estamos estudando. Tá ótimo. E sobre essa questão ainda do GSF, né, acho que no caso de uma das empresas que vocês mostraram, você teria que fazer um pagamento, né, dado que esse montante foi provisionado e não foi desembolsado. Vocês acham que esse pagamento vai ser feito de uma vez só ou as empresas vão ter de alguma forma a chance de diferir esse pagamento em mais anos? Né? Vai ser obrigatoriamente um pagamento de uma vez só? Porque eu entendo que vocês têm capacidade de pagar, a SGT tem capacidade de pagar, mas devem ter aí outras empresas em situações mais complicadas de caixa que talvez tenham dificuldade. Então, só para entender se existe algum plano do governo de eventualmente financiar esse desembolso desse montante pendente. Eu não creio que vá haver nenhum tipo de suporte do governo para fazer esse tipo de financiamento. Mas eu acredito sim que vai se estabelecer na agência, na CCE, tal qual já ocorreu em outros eventos, um processo de negociação entre credores e devedores de tal maneira que você possa ter parcelamento. Eu não acredito que seja um parcelamento extenso, mas acredito que, até pelo montante que está envolvido, exista um parcelamento que compatibilize a adimplência, que é o objetivo desse processo, e eu acredito que neste caso aqui nós podemos até, via chefe, neste caso aqui, se beneficiar disso. Mas acredito que sim, vai ter que ter algum tipo de parcelamento. Ótimo, perfeito. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, Marcelo. Muito bem, senhores convidados, lembramos a todos que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Próxima pergunta do Daniel, do Banco Safra. Daniel, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Wilson. Obrigado pela oportunidade.
Eu queria explorar um pouquinho a simplificação acionária, né, que vocês discutiram aqui, né, quer dizer, vocês estão com uma previsão de chegar em dezembro de 2020 em 49 SPS, né. Eu queria entender um pouco como que está a perspectiva de vocês para frente, né, quer dizer, esse nível de 49 é um nível estável, né, e onde que haveria, né, eventualmente maior espaço, né, para a simplificação dessa estrutura? Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, Aqui vale a pena só retomar. Quando nós tínhamos 178 SPS, nós tínhamos SPS de todo tipo, inclusive de participações internacionais, etc. E nós tomamos uma decisão estratégica naquele momento. Qual foi a decisão estratégica? Nós tínhamos SPS onde a gente poderia aumentar a nossa participação, porque nós tínhamos seguido. Na maior parte das SPS nós entramos com 49 e o sócio com 51. Em alguns casos, o sócio, no meio do caminho, parou e nós seguimos. E, portanto, fizemos essa sequência na forma de APACs. Então, o que nós quisemos fazer no primeiro momento foi assim, olha, em todos os lugares onde a gente já está com uma companhia que pode ser incorporada, contabilizada esses APACs, façamos isso e busquemos a possibilidade de incorporá-la, de comprar o 100% e incorporá-la como um ativo corporativo. Isso até porque tem uma vantagem, né? Essas SPS têm conselho fiscal, conselho de administração, diretoria, e na verdade o que faz essas SPS andarem são as suas, de fato, operações que são locais. Então, o que nós fizemos aqui, numa boa parte delas, acho que são 13, se não me falha a memória, as 13 que estão em processo nesse momento aqui, nós já tínhamos feito são processos de incorporação. Isso aqui nós tivemos, então, uma avaliação do custo do sócio, fizemos o valuation, fizemos uma negociação e viabilizamos essa negociação. Vamos acabar, teoricamente, com 14 SPS. Nós tínhamos também SPS que foram criadas e não foram viabilizadas no passado. Uma boa parte delas relacionadas, por exemplo, à energia eólica em função de uma infelicidade de um contrato. Você deve lembrar daquela fornecedora INPSA que quebrou e a empresa teve dificuldade de viabilizar a construção. Nesses casos, nós entramos aqui naquele leilão de descontratação e eliminamos aqui o risco do chamado PPA, o risco de atraso, etc. O caminho seguinte desse é do encerramento. Então, por isso você tem essa segunda. E nós também fizemos uma avaliação estratégica do que valeria a pena a gente vender, né? E só lembrando que esse processo de venda, ele foi precedido por um reconhecimento de dívidas das nossas controladas para com a holding, de tal maneira a liquidar ou reduzir o endividamento das controladas para com a holding. Isso foi feito na forma do recebimento de SPS, para que a gente pudesse fazer um processo sistemático, generalizado e atraísse mais competidores em função disso. Fizemos um leilão em 2018, fizemos um processo competitivo em 2019 e com base nisso, a única coisa que a gente não vendeu foi essa Chapada do Piauí. Esses ativos foram escolhidos porque eram ativos que a gente tinha condições eram importantes para equacionamento de dívida da controlada com a holding, e eram ativos que talvez não tivessem o mesmo nível de atratividade para a própria controlada. Então, esse foi o critério. E tem um critério que eu não coloquei, que eu acho que era importante você saber, que era o seguinte: naquele momento não valia a pena mexer com nenhum ativo de hidrelétrica, porque nós tínhamos aqui, como temos ainda hoje, o tema do GSF que desvaloriza a posição dessas empresas. Então, não valeria a pena antecipar um processo. Nós acompanhamos vários que tentaram, e não foram bem sucedidos, e uma boa parte disso é qual a premissa que você vai dar para a solução do GSF. Então, nós vamos ter que colocar de forma importante isso a partir de agora. Eu acredito que as empresas passam a ter um valor percebido pelo mercado diferente daquele que elas tinham até então. Se você tiver, inclusive, a descotização, você tem a visão de garantia física, o GSF também vai diminuir. Então, tem um conjunto de atividades que estão aí colocadas. Mas o objetivo era da simplificação com foco
nos ativos de geração e de transmissão importantes, né, que são, nesses 49, a maior parte deles são grandes usinas hidrelétricas ou grandes linhas de transmissão, como é a IE Madeira, como é a Belo Monte, transmissora de energia, dentre outras que nós temos aqui. Então, se nesse 49, quando a gente ficar, nós estamos com foco nisso aqui. Os ativos de eólica, a maior parte deles vão estar integrados como ativo corporativo e a gente vai estar dividindo o risco com parceiros privados nessas outras operações, com uma oportunidade, se a gente tiver mais capitalizado, de poder participar até competitivamente da saída de alguns deles e a consolidação desses ativos na própria Eletrobras. Nós não temos um plano definido sobre isso. Eu só quis colocar para você que nós tínhamos, e de fato implementamos um plano de redução do número de SPS que contribuiu para a redução da dívida das controladas para com a empresa, um trabalho muito grande. Eu até brinco, assim, você vê essa energia olímpica que a gente está falando aqui, que foram concluídos nesse ano, essa é a subestação da Olimpíada. Então aqui eu quero só mostrar para vocês que a dificuldade que às vezes você concluir um processo ou encerrar um processo, nós estamos buscando isso aqui há 2 anos. Então tem que perseverar. Nós temos feito isso. Eu já vou ficar muito feliz aqui de terminar o ano com 81, praticamente 100 a menos do que tinha, com melhora dos resultados pela incorporação dessas 14 que estão sendo objeto aqui, a apuração de valores nas SPS que nós conseguimos vender. Vendemos várias no ano passado, praticamente no ano retrasado, 40 e poucas no ano passado, mais algo como 30 nesse ano, quer dizer, 29 que está aqui colocado. E a gente vai buscar isso. Nós vamos ficar com um ativo que faz muito mais sentido pelo porte da Eletrobras. Então, essa aqui é a ideia que nós tivemos nesse processo aí de racionalização. Eu queria aproveitar, eu esqueci, a Elvira está me chamando a atenção aqui do negócio eu não respondi a Carolina no que diz respeito ao Amazonas Distribuição. Aqui é importante destacar o seguinte: evidentemente que o problema da Amazonas Distribuição, sobre contratação, nos afeta porque nós somos o fornecedor de energia deles em contratos que não necessariamente são contratos que atendem à carga da distribuidora. Então, esse problema da subcontratação tem sido objeto de um conjunto, não uma só alternativa, de debates no Ministério de Minas e Energia, liderando com a participação da Amazonas GT, da Amazonas Energia, que é a distribuidora, e da própria ANEEL. Eu estou muito otimista que a gente tenha uma solução para isso nos próximos 60 dias. Era para ser antes, a gente tinha uma expectativa melhor, mas a gente sabe que esse processo que hoje, inclusive, está tendo a posse do Elvio, vai liberar um diretor que estava respondendo para se focar na solução desse desafio que é nosso e também do setor. Então, eu acredito que isso vai acontecer muito brevemente. E só para dizer que nós já tivemos autorizações de receber a CCC diretamente, e isso já mitiga uma parte do problema, não é a maior parte, mas já mitiga uma parte do problema de ingresso de caixa. Nós recebemos a CCC via Amazonas Distribuição, e agora nós recebemos diretamente. Então também temos menos, risco de inadimplência, porque a CCC paga pontualmente. É isso, pessoal, desculpa. Perfeito, obrigado, Wilson. Obrigado, Daniel. Muito bem. Encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao presidente, Sr. Wilson Ferreira Júnior, para as considerações finais. Sr. Wilson, por favor. Bom, eu primeiro agradecer aqui a atenção de cada um de vocês ao call, né? De novo, às vezes é duro o presidente fazer um repórter de resultado que a gente acha que a gente podia esperava ter ido muito melhor. A contrapartida disso é que a gente robusteceu a qualidade do nosso balanço. Isso daqui implica na melhoria dos nossos processos e dos nossos controles. Evidentemente, fomos afetados nesse trimestre por eventos que eu considero extraordinários, que é o caso de Angra e o caso de Candiota, mas espero,
tenho muita confiança na retomada da economia. Por conta da retomada da economia, é um conjunto de processos que nós estamos desenvolvendo na companhia em termos de qualificação e evolução da nossa comercialização. Eu agora, na sequência desse nosso encontro aqui, tenho um encontro que a gente está fazendo com todos os dirigentes da companhia no sentido da transformação cultural, aproveitar esse momento de digital da pandemia para que a gente possa ter um jeito de ser, de fazer mais moderno, mais contemporâneo, mais colaborativo, mais sinérgico, mais empático, mais sustentável. Então, nós estamos trabalhando nisso também. Eu acho que a gente já avançou e vai avançar ainda um pouco mais no sentido da padronização das nossas estruturas organizacionais. Então, eu vejo ainda temos perspectivas ainda de redução de custos, estamos nos esforçando nisso. Às vezes a gente tem uma expectativa de um impacto menor da pandemia, mas aí vai ver que realmente tem um equipamento que está parado no porto tal, e isso acaba impactando o investimento como um todo, a gente fica restrito. Então tivemos nesse trimestre, esse trimestre foi um trimestre que infelizmente a gente teve muitos eventos extraordinários e muitos eventos que já eram previstos em termos desse processo de saneamento. Mas eu continuo um otimista em relação à Eletrobras. É uma companhia que vem se recuperando, vem aumentando sua produtividade, vai aumentar sua eficiência, de fato, eu acho que agora a perspectiva, ainda limitada pela capacidade financeira, mas de retomar uma perspectiva de algum investimento. Então, acho que espero que esse tenha sido o nosso pior. É uma coincidência, eu completei 4 anos na companhia, e eu só tive um trimestre de prejuízo, que foi o terceiro trimestre, acho que de 17, e de fato isso daqui foi um trimestre que, embora a gente deu lucro, foi um trimestre que a gente ficou mais triste. Mas eu sou otimista que a gente retome aí a perspectiva que temos tido nos últimos anos aqui. Então, agradecer a cada um de vocês, esperar que se cuidem todos, e tenhamos saúde aqui para frente, para os próximos resultados. Um grande abraço a cada um de vocês e até logo. Muito bem. Assim, a audioconferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde. Posso desligar aqui, né?